Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Paulo Ricardo Baqueiro de Mello, o Ministério Público ainda tem mais perguntas? Uma pergunta aqui. O senhor mandou para o Marcelo uma matéria jornalística do UOL. O Instituto Lula já tem patrocinadores e sede no dia 8 de novembro. Sim. E Marcelo respondeu: já avisei ao italiano que estamos batendo na trave. Esse pessoal não tem responsabilidade. Como algum repórter xereta pode acabar chegando na DAG, acho importante prepararmos a história e estratégia de comunicação ou de não comunicação deles. Envolva Márcio Polidoro e Alexandrino. Só pode explicar? Posso. Desde o início, a gente sempre teve uma preocupação muito grande que esse projeto começou a se desenvolver no meio do último ano do segundo mandato do presidente. Então, a ideia, inclusive, de comprar o imóvel no nome de um terceiro, que acabou sendo a DAG, mas a gente pensou, inclusive, em outras empresas, era que não houvesse uma exposição pública desse fato antes do empreendimento estar consolidado. O que Marcelo me reportou é que depois que o presidente saísse do mandato, ia ser constituído formalmente o Instituto, que na época era Instituto da Cidadania, se transformar em Instituto Lula, ia receber doações legais da Odebrecht e de outras empresas, não só da Odebrecht, para ter recursos para comprar o empreendimento ou alugar. Ele, inclusive, não tem nem definido ainda se era compra ou aluguel. Inclusive, uma das questões de estruturação a ser tratada é que, se fosse aluguel, precisaria de um financiamento de longo prazo. Então, neste momento aqui, essa era uma preocupação que transitou esse assunto desde o início. Na hora que saiu uma reportagem falando, e se eu não me engano, nessa reportagem já falava do terreno na Reberbeck Brandão. Quando saiu uma reportagem falando do Instituto, eu encaminhei para Marcelo. Era a nossa preocupação. Novembro era a véspera dele sair do poder, que ele saiu no dia 31 de dezembro. Então, aqui era exatamente a preocupação, e essa é a razão da o senhor preparar uma história e estratégia de comunicação, cobertura, né, para essa matéria. O senhor fez isso? Eu não sou profissional de comunicação, o Márcio Polidoro é. O senhor pediu a ele? Certamente, se Marcelo mandou, eu pedi. Eu devo ter encaminhado para o Márcio Polidoro e devo ter pedido a ele que tomasse providência. E com o Alexandrino? Alexandrino era responsável por relações institucionais. Provavelmente a providência que Marcelo pediu aqui é que ele comunicasse às pessoas do Instituto que esse tipo de vazamento estava acontecendo e que isso podia prejudicar o sigilo que nesse momento a gente gostaria de ter, porque ainda não estava constituído oficialmente o Instituto. E o repórter xereta chegar à DAG? Aí é uma expressão de Marcelo, acho que ele pode explicar melhor, mas eu entendo que é um repórter que seja diligente e que vá lá, tire uma certidão de matrícula do imóvel e descubra que a DAG é a proprietária. Que, inclusive, é uma história que nunca fechou na minha cabeça como é que esse imóvel seria utilizado depois para o Instituto, sendo a DAG proprietária, se não houvesse uma operação de compra e venda ou de aluguel depois, que é o que Marcelo me contou desde o início. Porque são documentos públicos, registrados em cartório, não precisa ser nenhum investigador profissional para chegar lá e pedir uma certidão de matrícula. Aqui no PDF 26, logo em seguida, o senhor diz: Marcelo, estive juntamente com o Alexandrino com o advogado. Achamos que o vazamento deve ter sido originado pelo voluntarismo do agricultor. Isso. Aí eu me atrapalhei. Essa linguagem cifrada que o senhor vai usando? Não, na verdade eu estou falando com o Marcelo. Marcelo se referia a essas pessoas dessa forma. Eu não acho. Na verdade, me atrapalhei, né? Porque aqui o senhor se refere a agricultor? É José Carlos Bulay. Eu me atrapalhei. O nome é pecuarista que Marcelo usava. E eu chamei de agricultor. Mas aqui foi eu que me enganei. Aqui o senhor disse que pediu a Alexandrino que conversasse com ele o mais rápido possível para controlá-lo. Sim, para ele deixar. Se por um acaso era ele que estava soltando esse tipo de vazamento, que foi a desconfiança que se teve, para ele parar de fazer isso, porque isso estava prejudicando o empreendimento. O agricultor aqui é o José Carlos Bulay, eu me atrapalhei em vez de usar pecuarista, que era o termo que o Marcelo usava. O senhor disse aqui que alertou também o comprador na resposta. Que é a DAG, né? Deveria ter falado com mais alguém? Sim, eu deveria informar mais alguém a respeito dos cuidados que precisava tomar. Sobre o documento de confissão de dívida em seguida, o senhor já referiu. Com relação ao documento 29. Eu disse: Marcelo, fui procurado pelo pecuarista hoje. Ele irá providenciar a devolução dos recursos conforme acordado anteriormente. Isso foi uma mensagem que eu recebi do meu gerente financeiro, João Alberto Louveira, dizendo que o José Carlos Bulay tinha combinado com o Marcelo devolver alguns recursos. Eu depois, inclusive, no último depoimento que eu prestei, vi depois no depoimento dos outros réus que esse tema foi tratado. Avisei Marcelo, tem a resposta de Marcelo, me esqueci de lhe falar, foi o que combinamos na sexta, então entendo que ele combinou isso com o Bulay,
eu avisei ao Louveira que providenciasse isso, ele informou o pessoal de operação estruturada e devolveu parcialmente, parte daqueles 3 milhões que foi pago em Caixa 2 foi devolvido. Se refere então ao valor de Caixa 2, dos 3 milhões? Essa devolução foi feita via operação estruturada, então é Caixa 2 também. Se foi pago 3 milhões em Caixa 2, eu não me recordo qual era o valor, se eu não me engano era 500 ou 600 mil reais. Eu entendi isso aqui como parte da devolução. Agora eu não sei qual é a natureza, porque quem sabia detalhes disso era o Marcelo. Eu simplesmente passei um recado para ele, que o José Carlos Bunlai tinha informado ao meu gerente financeiro que precisava devolver esse valor e que tinha combinado já com o Marcelo. O Marcelo me respondeu, é o que está combinado, pode ir adiante. Eu simplesmente avisei para o meu gerente financeiro, contacte a operação estruturada e mande receber a devolução. Aqui o senhor manda no 31. Marcelo, estive quinta-feira com o nosso parceiro no assunto imóvel no Ibirapuera e ele comentou comigo da possibilidade alinhada com você de provisionarmos custos adicionais de manutenção de 1 milhão a 2 milhões. Aqui o nosso parceiro... Demerval, a DAG. E custos adicionais de manutenção? Eu entendo, isso é junho de 2011, já tinha mais de 8 meses da aquisição do imóvel, estava parado lá. E o senhor pergunta se quer que providencie com Novos... o apoio de HS. E Huberto Silva. E o senhor providenciou? Não foi necessário. O Marcelo disse apenas se precisasse, que não precisava provisionar, se precisasse o gasto, que apenas informasse ao Huberto. O que aconteceu aqui é que logo depois o então ex-presidente visitou o imóvel junto com a primeira-dama, me parece que não gostou do imóvel e desistiu. Então a gente comprou o imóvel da DAG, então não tinha mais sentido fazer esse tipo de provisionamento. Acho que foi logo depois aqui dessa data, de junho de 11. Se eu não me engano, se eu não estiver equivocado aí com a cronologia. E por fim, o 33 e 34. O senhor diz, Marcelo, o assunto do Instituto está evoluindo para a venda do imóvel atual e compra de um outro por solicitação dos interessados. Estamos apoiando a Alexandrina na identificação e negociação de um novo imóvel. Aparentemente não serão necessários recursos adicionais para a operação, pois é provável que o fruto da venda do primeiro imóvel seja suficiente para a aquisição do segundo. Isso. Então, a venda, os valores não iriam para a DAG, iriam para a DAG comprar outro imóvel. Para a DAG comprar outro imóvel, Sim. Ela ficaria vinculada a uma segunda compra? Veja bem, se esse projeto tivesse ido adiante, sim, quando nós desistimos, nós compramos da DAG e tiramos ela do processo. Passou a ser um ativo da Odebrecht Realizações, deixou de ser responsabilidade dela. Quando nós compramos da DAG, inclusive, compramos pelo valor contabilizado, que é o valor que tinha sido responsabilidade dela, não pelo valor total. Porque os outros, o valor não contabilizado tinha sido desembolsado pela Odebrecht. Mas provavelmente o capital de giro que ia ser liberado com a venda de um terreno seria suficiente para comprar outro, se é que a DAG ia permanecer. Se a DAG ia permanecer, a gente ia ter que ver outra equação. Mas isso ainda foi bem preliminar. Nós estudamos esse segundo projeto por quase 2 anos e não rendeu fruto. Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas. Sem de acusação, tem perguntas? Tem perguntas. A defesa de Glauco, que formulou alguns quesitos, tem alguma questão? Podem ceder, por gentileza, o espaço. Talvez ali mesmo. Sérgio Palomares, pela defesa de Glaucus, da Costa Marques. Seu Paulo, o senhor já esclareceu que pecuarista e agricultor, sem dúvida, é José Carlos Bunlai. Sem dúvida. Ok. RT e advogado, Roberto Teixeira. Perfeito. Ok. O senhor poderia tentar ser um pouco mais específico no que diz respeito àquele e-mail que trata da devolução de recursos? Sim. O que aconteceu ali provavelmente é que provavelmente eu estou dizendo porque eu não sei se o contato foi direto comigo, no telefonema, ou se foi com o João Alberto Louveira. Quem tinha mais contato com o Roberto Teixeira e com o José Carlos Bunlai era o João Alberto Louveira, meu gerente financeiro. Eu fui avisado
que havia uma combinação de José Carlos Bunlai com Marcelo Odebrecht de devolver parte dos recursos que foram pagos com Caixa 2 lá atrás. Eu mandei um e-mail para Marcelo informando isso, Marcelo respondeu que é o que estava combinado, e eu virei para o meu gerente financeiro e falei, é isso mesmo, providencia, comunique o pessoal de operação estruturada para que receba a devolução. Queria apenas observar, senhor Paulo, que a sua comunicação ao Marcelo é de que o senhor foi procurado pelo pecuarista. Então o senhor se refere a aparentemente uma busca direta feita ao senhor. Eu sei, tem várias situações aqui, por exemplo, eu descrevi num e-mail onde o José Carlos Bunlai, em visita ao terreno, ele falou na obra que ia ser feita posteriormente. No projeto, se discutiu o projeto. Quem fez essa visita ao terreno foi o Álvaro Castilho, que era o meu gerente de engenharia. Eu não estive lá presente, mas reportei a Marcelo como se ele tivesse me procurado. É possível que o José Carlos Bunlai tenha telefonado para mim. Eu, de fato, tenho pouca memória de ter estado com ele pessoalmente, ou até da fisionomia dele. Conheço recentemente dele ter aparecido na televisão por outros temas. Mas falei com ele por telefone, certamente. E ele teve contato com pessoas da minha equipe. Como eu disse, tinha quase 10 pessoas da equipe da OER envolvida. E quando eu reportava a Marcelo, eu sempre reportava em primeira pessoa. Mas pode ter sido diretamente um telefonema, ou pode ter sido via João Alberto Louveira, que é uma probabilidade também. E o senhor se recorda o valor envolvido nessa devolução? Se eu não me engano, era 500 ou 600 mil reais, mas eu não vou lembrar exatamente o número. Pode ser um pouco mais que isso? Pode, é dessa ordem de grandeza, mas eu sei que era um valor em reais e inferior a R$1 milhão. Ok. Não sei o valor exato. E o senhor sabe como se deu essa devolução e se ela de fato ocorreu? Eu não sei. O meu relacionamento com a operação estruturada era esse e-mail que foi juntado aqui pela defesa de Marcelo, ele é bem explícito. Eu sempre programava os pagamentos e pedi a autorização do meu líder para fazer. A operacionalização dos pagamentos era feita pela equipe de operações estruturadas. E aí mudava se era para pagar em São Paulo, se era para pagar em outra cidade, se era para pagar de um jeito ou de outro. Quem providenciou a recepção do valor foi a equipe de operação estruturada. Então eu não sei como é que isso aconteceu. E qual a justificativa que se deu à época para se estabelecer a devolução de recursos? Olha, não me foi dada a justificativa, como pelo teor do e-mail eu não perguntei a Marcelo qual era a razão. Eu fiquei imaginando desde o princípio que parte daquele Caixa 2 era alguma comissão ou do José Carlos Bunlai ou do Roberto Teixeira, que estavam envolvidos no processo, porque não tinha controle. Imaginava que teria sido pago em reais e parte desse valor era a comissão deles. E nessa eu pensei comigo, mas ninguém me reportou isso, nem o Bunlai, nem Marcelo, nem ninguém, que isso poderia ser devolução de parte dessa comissão, mas eu não tenho como precisar, tudo isso é especulação da minha parte. Pela data, me parece que ainda não se cogitava do desinteresse do imóvel pelo destinatário final. Deixa eu verificar qual é a 28 data. de fevereiro de 2011. Não, o interessado no imóvel visitou, se eu não me engano, em julho de 11, foi no meio do ano de 2011. Então, nesse momento aqui, ainda estava em plena campanha de movimentação para a instalação do Instituto Lula. Nesse momento, nós estávamos aguardando ser acionados pelo Instituto para começar a desenvolver os projetos de engenharia. Inclusive, uma das coisas que incomodou muito o Demerval era estar com o investimento parado e nada acontecer. Então, a gente fazia cobrança de quando é que ia acontecer e tal, e o Demerval tinha preocupação com os custos de manutenção que eram altos, era um imóvel que demandava muito investimento em segurança, mas não tinha tido nenhuma movimentação do Instituto. A movimentação do Instituto só aconteceu quando foi agendada a visita do ex-presidente Lula ao local, e logo depois da visita houve a desistência. Perfeito. Então, nesse contexto, então, desse encaminhamento, já que não se cogitava de desistência do imóvel, a que o senhor pode atribuir um exercício de devolução de recursos empregados na aquisição dentro desse contexto? E lembrando que me parece que essa é uma matéria tratada diretamente pelo senhor a Marcelo Odebrecht. Veja bem, eu só consigo imaginar que seja alguma comissão de um dos intermediários, e os intermediários para mim nessa época eram o senhor Roberto Teixeira e o José Carlos Bunlai, que foi acertado de devolver. É isso que eu consigo imaginar. Mas, de novo, eu estou especulando, ninguém me disse isso. Nem o Marcelo me disse isso, nem o José Carlos Bunlai, nem meu gerente financeiro, eu nunca escutei isso de ninguém. Mas eu estou especulando. Aqui, eu agi simplesmente de passar a informação para Marcelo, receber a orientação dele e proceder o que tinha que fazer. E o senhor sabe dizer se há algum registro
contábil, alguma anotação para além desse e-mail que verse sobre essa devolução de recursos a essa ocasião, dentro da Odebrecht ou nos seus registros pessoais? Olha, de novo, eu procurei, eu nem sabia nessa época que existia um sistema de contabilidade próprio para a área de operações estruturadas. Isso é uma coisa que a gente descobriu depois da Lava Jato. Quando nós estávamos fazendo o acordo de colaboração, eu procurei registro, como sabia que tinha desembolsos em Caixa 2 desse projeto, eu pedi às pessoas que operavam o sistema que procurassem registros a respeito do Instituto Lula. Só que naquela época, nem as pessoas da Odebrecht que estavam operando sabiam operar esse sistema direito, porque era um sistema próprio da equipe de operação estruturada, que era uma equipe muito pequena e ninguém estava participando nesse momento que a gente estava fazendo pesquisa. E não se encontrou nada. Tanto que aquele documento do pagamento da offshore foi encontrado, se eu não me engano, em julho de 2017. O acordo nosso é de novembro de 2016. Então, em novembro de 2016, a gente ainda não tinha aquele documento, porque as pessoas que estavam operando o Drauzes, mesmo tendo sido pedido por mim, e acredito também que pela defesa de Marcelo, que também relatou esse processo, não encontraram esses documentos lá. Então, eu não sei dizer se isso foi contabilizado ou não, porque eu não conheço esse sistema, eu não sei como ele é operado, eu não sei. Talvez se o sistema, se alguém procurar lá, pode ser que encontre alguém que saiba operá-lo, pode ser que encontre o registro dessa devolução. E é possível, então, acreditar que, por se tratar de talvez uma possibilidade de devolução de comissões, como o senhor sugeriu, que isso tenha saído do Caixa 2, pagamento de Caixa 2. Eu só consigo imaginar que seja Caixa 2, porque não foi feito um aditivo no contrato, na escritura. Se fosse um aditivo no contrato, se falou, teria que ser devolvido a DAG, porque era ela a titular do imóvel. E eu me lembro de ter orientado o João Alberto Louveira a pedir a operação estruturada que recebesse. Então, certamente é Caixa 2. Perfeito. Ainda voltando ao ponto de que o e-mail faz menção de que pecuarista procura diretamente o senhor, muito embora a sua referência de que tenha sido através de Louveira. Talvez tenha sido, eu não tenho certeza. Talvez tenha sido, claro. Alguma possibilidade de Bunlai ter feito referência de como promoveria ele diretamente essa devolução? Olha, assim, como o pedido de devolução foi para a operação estruturada, eu imagino que a devolução é de Caixa 2. Assim, Mas efetivamente como ela poderia ter acontecido? Não. Está aqui o dinheiro. Olha, eu conheço o depoimento do seu cliente que aconteceu em setembro. Para mim parece uma cena bastante exótica, de que alguém chegou lá com um cofre para receber, mas na época eu não tinha conhecimento disso, eu não sabia que tinha acontecido assim. Então eu fazer qualquer relato a esse respeito, eu estaria especulando. Eu acho que não é adequado que eu faça especulação. Perfeito. O senhor conhece Glaucus da Costa Marques? Nunca vi o Glaucus. Teve, em algum momento, tomou conhecimento de que a Odebrecht ou o senhor próprio teve alguma vinculação de negócios ou interesses relacionados ao Instituto Lula ou qualquer outro interesse ligados a Lula ou Roberto Teixeira ou José Carlos Bunlai ligados a Glaucus da Costa Marques? Olha, todo o capítulo da denúncia que se refere ao Glaucus e à aquisição do apartamento em São Bernardo do Campo, eu tomei conhecimento após a denúncia, eu não conhecia antes. Ok. O senhor já relatou que teve contatos episódicos com Bunlai e com Roberto Teixeira. Em algum outro momento, fora os assuntos discutidos, mais precisamente o Instituto Lula, o terreno do Instituto Lula, ligados a Roberto Teixeira e a José Carlos Bunlai, o senhor ou Odebrecht fez outros negócios com essas duas personalidades? Eu não tenho conhecimento de nenhum dos dois, nem do Roberto Teixeira, nem do José Carlos Bunlai. Não consigo, a Odebrecht é uma empresa muito grande, eu não poderia responder pela empresa inteira. Assim, da minha parte, eu não tenho conhecimento. Ok. Não me recordo, pelo menos. Ok. Sem mais perguntas. Complementar. Muito rapidamente, Cássio Quirino, pela defesa ainda de Glaucus da Costa Marques. Aproveitando essa oportunidade, seu reinterrogatório, consta ainda a respeito desse e-mail número 29. Data de 28 de fevereiro, o e-mail informando que ele irá providenciar a devolução dos recursos, sob uma perspectiva. O senhor se recorda, o senhor já disse que quem providenciou foi a equipe do setor de operações estruturadas, mas se recorda de quando
ocorreu ou quando o senhor foi informado de que houve essa devolução? Não saberia me recordar. Certo. Boa parte dos detalhes que a gente está vendo aqui eu consegui recapitular na minha memória graças a esses e-mails que afortunadamente a defesa do Marcelo juntou, porque boa parte disso, isso aconteceu há 8 anos e eu não lembrava de tudo. E finalmente, referindo, quando reinterrogado pelo juízo, o senhor Marcelo, embora não soubesse especificar, cogitou da possibilidade de que essa devolução pudesse ter referência a um pagamento de um arquiteto ou algum saldo residual nesse sentido. Essa menção para o senhor faz algum sentido? Não. Na verdade, a gente não tinha contratado ainda um arquiteto definitivo para o projeto. Existia um anteprojeto que foi apresentado pelo Roberto Teixeira e o José Carlos Bunlai. As avaliações que nós tínhamos feito ainda tinham sido com a equipe interna do Odebrecht, a equipe do senhor Álvaro Castilho. Então, eu não me recordo de envolvimento de arquiteto ainda neste momento. A gente envolveu um arquiteto externo na segunda fase, depois que se desistiu desse terreno, porque como a gente olhou vários terrenos diferentes, e inclusive avaliamos a possibilidade de fazer uma reforma no prédio do Instituto que fica no Ipiranga, então precisava de um estudo um pouco mais aprofundado, e aí eu não quis usar só arquiteto interno, eu envolvi um terceiro para isso, mas isso foi 1 ano ou 2 anos depois. Nesse momento, o que a gente tinha de projeto tinha sido desenvolvido ou por técnicos e arquitetos e engenheiros da própria OR, da equipe do Álvaro, ou já vinha dos próprios interessados, que era o Roberto Teixeira e o José Carlos Bunlai. Eu não me recordo de ter tido um terceiro nesse momento. Muito menos para ter uma remuneração dessa ordem de grandeza. Pois não, excelência, agradeço. Certo. Nesse caso, nenhum outro defensor formulou perguntas por escrito anteriormente, mas de todo modo, tendo em vista o contraditório, eu indago se alguma outra defesa tem perguntas. Outra coisa que tem rapidinho. Boa tarde, Sérgio Avarenga, pela defesa de Roberto Teixeira. Especificando o que o senhor falou aqui agora, só para ser um pouco mais preciso, o senhor falou que depois da desistência do presidente Lula em relação a esse imóvel, o senhor ficou mais 2 anos trabalhando nesse projeto, é isso? O senhor procurou outros imóveis, é isso? Procuramos. Sua equipe procurou outros imóveis? Algumas dezenas de imóveis. Inclusive, isso faz parte do meu acordo de colaboração. Os documentos de prospecção, acho que tem a opção de compra. Se eu não me engano, nesse momento a gente opcionava os terrenos, inclusive no nome da DAG, porque ela continuava parceira nossa para isso. Existem estudos de arquitetura que foram feitos, tiveram várias reuniões, algumas que eu participei no Instituto Lula com o senhor Paulo Okamoto, para tratar disso, discutir se o prédio ia ser próximo de metrô, se não ia ser próximo de metrô, quantos funcionários iam trabalhar, qual era a configuração, etc. Foi feito um trabalho um pouco mais extenso, mas que não teve êxito. E só para encerrar, o advogado Roberto Teixeira teve alguma participação nesse processo? Não me recordo da participação dele. Nesse momento, o contato foi diretamente com o pessoal do Instituto, o senhor Paulo Okamoto, e nem o Roberto Teixeira, nem o José Carlos Bunlai. Não me lembro nenhum dos dois. Muito obrigado. Outros defensores têm questões? Pode alcançar o microfone, doutor. André Damiani, pela defesa de Paulo Melo. Paulo, só tenho uma última pergunta para você, que eu não sei se esse e-mail foi tratado pela doutora procuradora. O evento é 1535, folha 22. Esse tema aqui de uma eventual necessidade de você tratar pessoalmente com o Marcelo, a denúncia ela coloca como algo no espírito de ocultação ou no espírito de algum esquema que você já estaria engendrado, né? O senhor poderia, por favor, explicar esse e-mail aqui, folha 22 do evento 1535? Olha, eu acho que o que suportou a denúncia inicial foi parte dessa sequência de e-mails, e aí tanto, na minha opinião, a doutora quando me perguntou e eu quando respondi, fomos induzidos a erro por não ter a sequência inteira. Mas a sequência é a seguinte: em 11 de outubro, eu mando um e-mail para Marcelo. Marcelo, assim que for possível, gostaria de estar com você pessoalmente para lhe atualizar a respeito dos assuntos do Instituto. Abraços, Paulo Melo. Marcelo responde no dia 11 de outubro, no mesmo dia: estou nos Estados Unidos toda semana. Se for pessoalmente, só na semana que vem. E cortava aqui a sequência de e-mails. Então, houve
pelo que eu me recordo no interrogatório, o Ministério Público me perguntou como se houvesse um assunto que não pudesse ser reportado em e-mail, porque a sequência não estava completa. Com esses documentos que a defesa de Marcelo apresentou, se complementou a sequência. Eu respondi esse e-mail de Marcelo, eu equivocadamente, porque não me recordava que não tinha acesso aos e-mails, eu disse que era um assunto sem maior importância e que eu aguardei Marcelo voltar. Mas não foi isso. Tem um e-mail meu respondendo, dizendo: não foi possível tomar posse do imóvel, ainda porque há 3 famílias morando no local. Estamos contratando, sempre em nome do comprador, uma empresa especializada nesse assunto para negociar a desocupação. Deve gerar um investimento adicional da ordem de R$200 mil. Estou preparando um relatório de tudo para lhe apresentar. Pode ser na semana que vem. O advogado está acompanhando tudo. Abraços, Paulo Melo. Ou seja, era um assunto menor, sim. Poderia ter aguardado o Marcelo voltar, sim. Mas como era um assunto que, como Marcelo gostava de saber todos os detalhes, eu reportei por e-mail. E ele disse: estou avisando o italiano, que, como a gente já depreende pelos outros documentos, que é o senhor Antônio Palocci. Senhor Paulo, como esse interrogatório é a chance do senhor eventualmente dividir tanto com os outros procuradores como com o juízo uma reflexão, uma palavra final em sua defesa, eu gostaria que você, se tiver interesse, fizesse uma reflexão da sua culpa nesses episódios, comparando com aquilo que lhe é atribuído. Olha, quando a doutora Isabel estava me interrogando, eu já expressei isso, mas me desculpe, excelência, se eu vou repetir agora. Eu não tenho dúvida dos erros que eu cometi aqui. Eu não tenho dúvida que pagar 3 milhões de caixa 2 é um equívoco. Eu aprendi isso. Tenho certeza que a Odebrecht Realizações aprendeu isso. Tenho certeza que hoje a empresa não admite nem tolera caixa 2 nem para comprar terreno, nem para vender apartamento e nem para pagar fornecedor. Eu tenho certeza que a gente aprendeu isso. Agora, em nenhum momento, sei que Marcelo falou diferente aqui, eu não sei se ele se confundiu, porque ele tinha muitos assuntos, mas em nenhum momento Marcelo virou para mim e disse: Paulo, nós temos uma dívida referente a valores de obras públicas e vamos pagar essa dívida pela dação desse imóvel. Tem 2 problemas para isso ir adiante. Tecnicamente, qualquer especialista em projeto imobiliário vai responder que é impossível você ocultar uma operação desse tipo no longo prazo. Não tem como. Isso está registrado em cartório de registros públicos, está lá, seria uma crença infinita na impunidade. Que ia chegar lá e ia encontrar o registro, o instituto ia estar usando o imóvel sem pagar por ele e ninguém ia questionar, porque ia estar no cartório registrado. Certo? Então, tecnicamente seria impossível. E mais do que isso, eu liderava uma equipe de arquitetos, de engenheiros, advogados, técnicos, cujo core business era comprar terrenos, construir imóvel e vender para pessoas físicas e jurídicas. Essas pessoas, elas entraram nesse negócio acreditando que iam comprar um terreno, construir um imóvel e vender ou alugar. Eu não ia atrair a confiança dessas pessoas que trabalhavam comigo há anos, colocando eles como instrumento de lavagem de dinheiro, pura e simplesmente enganando a eles. Como não faria isso com o Demerval também, que eu conheço há mais de 20 anos. Então, basicamente, desculpe a indignação, mas... Certo. O juiz não tem questões a serem colocadas nesse caso, então pode interromper a gravação. O senhor assine aqui.